Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando as Escrituras. E o segundo vídeo desta semana nós vamos tratar de um assunto um tanto quanto polêmico que tem causado ou sempre causou muita discussão ao longo da história da igreja, né, que é o tal do livre-arbítrio. Mas a ideia que eu quero trazer aqui hoje não é uma ideia nova, mas é uma ideia que sim está nos escritos dos reformadores. Tá? E nós vamos falar um pouco sobre esse tema, o livre-arbítrio. Vamos nessa? Pois bem, quando se começa essa discussão sobre o livre-arbítrio, é muito comum as pessoas já partirem do princípio que ambos os lados já conhecem, sabem o que é livre-arbítrio e começam a conceituar a partir daí. Uns vão dizer que livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de agir contrário à própria natureza. Né? E aí, com essa definição, irão afirmar que o homem tinha essa capacidade apenas antes da queda, no Jardim do Éden. Depois que Adão desobedeceu a Deus, ele perdeu completamente o seu livre-arbítrio e, portanto, ele não pode mais agir contrário à própria natureza. Veja bem, há algumas implicações nessa afirmação, assim como também nessa definição. Veja, se é verdade que livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de agir contrária à própria natureza e ele só o tinha antes da queda, como é que nós vamos falar em relação a Deus, né? Vamos dizer que a Deus não é possível agir contrário à natureza dele, porque ele é bom, ele é verdadeiro, e Deus não pode agir de forma contrária à natureza. Logo, então Deus não tem livre arbítrio. Mas isso é perigoso, porque como é que Deus não tem livre arbítrio e Adão tem livre arbítrio? Se Deus formou o homem, foi Deus quem deu ao homem intelecto, desejo e vontade e livre-arbítrio antes daquela, partindo desse princípio, como é que Deus não tem? Como poderia, portanto, Deus dar algo ao homem que ele não possui? Né? Então começa por aí o primeiro problema desta afirmação, né? Desse conceito de livre-arbítrio, melhor dizendo. Tá? Então, livre-arbítrio nada mais é do que o homem agir segundo a essência dele, né? De fato, ele agir segundo a natureza dele. E aí confunde-se muito quando fala que o homem ele tinha a capacidade de agir contrário à natureza dele, porque é impossível que algum ser, ontologicamente falando, ele haja contrário à natureza dele, né? E essa afirmação de que o homem tinha essa capacidade de agir contrário à natureza dele traz uma outra afirmação problemática, porque se o homem tinha a capacidade de agir contrário à natureza dele antes da queda, nós estamos dizendo que Deus criou, né, ou formou, né, a ideia de formar um ser defeituoso. Deus formou um ser com defeito, porque se Deus forma Adão e o dota de vontade, o dota de desejo, o dota de querer e o dota de liberdade, como diz a nossa confissão de fé, né, de Westminster, como que agora ele iria se portar de forma contrária a todos esses elementos ou essas faculdades da alma que Deus, no ato da formação de Adão, inseriu, né? Fica legal, vai inseriu em Adão, né? Que Deus colocou em Adão no ato da sua formação, né? Então, quando nós afirmamos isso, nós estamos dizendo que toda essa forma com qual o homem ele funcionaria, que era desenvolver a sua razão, que era desenvolver o seu desejo, o seu querer, a sua vontade, todos esses mecanismos ou faculdades da alma que Deus deu ao homem no ato da formação, eles estariam funcionando de forma defeituosa. Então, nós estaríamos afirmando que Deus formou o homem de forma defeituosa, ou seja, o homem veio com defeito. E nós sabemos que não era assim. Podemos até tratar o homem, Adão, antes da queda, como um homem imperfeito, dada a semântica da qualidade, ou dada a semântica, perdão, desse adjetivo perfeito, porque o que é perfeito nada se acrescenta, nada se tira. Adão, ele era um homem sem defeito, ele não veio defeituoso, ele veio com todas as suas faculdades funcionando perfeitamente, né? A disfunção ou defeito que Adão
passou a ter depois da queda foi exatamente porque ele agiu segundo a essência dele, segundo a natureza dele no Éden. E ao agir dessa forma, fazendo uso das suas faculdades como o desejo, como a vontade, como o querer, ele agindo dessa forma, que é segundo a essência, que são as faculdades que Deus, no lado da formação, imputou ao homem, ou deu ao homem, faz parte da formação do homem, agindo dessa forma, ele passou a estar na condição não mais de muito boa, que era a qualidade na qual ele se encontrava, ainda agindo de forma conforme a própria essência, conforme a própria natureza, está na condição de muito bom. Ao agir segundo a natureza dele, antes da queda, ele desobedece a Deus. E depois da queda, ele continua agindo de forma à luz da própria essência, da própria natureza. Só que agora a condição dele muda, ele não é mais um homem muito bom, agora ele é um homem perverso. E tudo que sai do coração dele é perverso, é maldade. Portanto, dizer que antes da queda Adão ele agiu contrária à própria natureza é um equívoco, porque nós estamos afirmando que se Adão de fato agiu contrária à natureza dele, nós estamos dizendo que Deus formou o homem de forma defeituosa, que ele tinha um defeito, porque ele não estava agindo conforme Deus houvera planejado para que ele agisse segundo a formação dele com as faculdades da alma inerente ao homem no ato da formação. Então nós estamos dizendo que Deus fez o homem com defeito. E o homem ele agiu, portanto, tanto antes da queda segundo a essência, quando depois da queda continua agindo segundo a essência. A diferença é que antes da queda ele era muito bom, e alguém muito bom pratica bondades. Agora, depois da queda, ele continua agindo segundo a essência dele, tendo a faculdade do desejo, a faculdade do querer, mas agora de forma perversa. Se antes ele queria agradar a Deus, hoje ele não quer mais agradar a Deus, ele se deleita no pecado, ele se deleita na devassidão, ele não quer mais saber de Deus, mas continua a agir segundo a essência que possui. Nenhum ser vai agir em desacordo com a essência que tem, seja antes da queda, seja depois da queda. Tá? O que acontece é, como diz Wolfgang Musculus, né, um dos reformadores, de segunda geração, de que há uma mudança de status, né, nessa condição. O homem ele era muito bom, agora ele passou a ser perverso. E o homem que era muito bom, que praticava a bondade, agora ele passa a praticar perversidade, mas ele nunca deixou de agir segundo a própria essência dele, segundo a própria natureza dele. Porque se assim fosse, nós estaremos dizendo, ainda que não diretamente, mas sim, sem perceber as implicações de que Deus fizera um homem com defeito, um homem defeituoso, e a gente sabe que não era assim. Deus fez um homem sem defeito algum, tá? E ser um homem sem defeito não significa um homem imperfeito. Tá? Ser defeituoso é que o homem iria cumprir a sua finalidade agindo de acordo com a sua natureza, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo o seu querer, que são as faculdades inerentes do homem, tudo bem? Então esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o livre-arbítrio. É claro que tinha muito mais coisas aqui para falar, mas eu deixo para falar em um livro que eu estou escrevendo sobre isso, fazendo a defesa desse termo à luz de muitos reformadores, como Leblanc, como Turrentini, como o próprio Wolfgang Musculus e o próprio João Calvino, entre outros. Né? Então eu estou na fase final já deste livro, desta obra. O que eu trouxe aqui foi apenas um aperitivo sobre este tema. Né? Então eu percebo que há uma discussão muito inócua, muito descabida por falta de conhecimento do que de fato é o livre-arbítrio, do que de fato é essa vontade livre do homem, tudo bem? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo e considere ajudar no crescimento deste canal, não apenas se inscrevendo, mas se tornando membro. Você vai ter acesso a vários cursos exclusivos para membros, são 3 níveis aqui no canal, nível 1, R$ 4,99 por mês apenas, o nível 2, R$ 7,99 por mês, e o nível 3, R$ 24,99, em que você terá acesso a todo o conteúdo do canal. E se você deseja ajudar de uma outra forma este canal, você pode contribuir com o QR Code que ficará exposto aqui durante toda a exibição deste vídeo, tudo bem? Então que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.